Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu conto aqui nesse canal. Meu nome é Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô para contar exatamente paixões e loucuras que a gente faz. E hoje tem uma muito especial. Vocês acompanharam, a gente tirou todo o motor da Corvette, eu mostrei todos os detalhes desse carro, como é que foi a construção. E eu tinha avisado que esse carro era um carro muitas vezes mais complexo do que a própria Ferrari para fabricar e para fazer. E ainda tem a parte toda eletrônica. E também a complexidade do câmbio dual clutch, que é o câmbio dupla embreagem. E vocês viram no outro episódio que a gente fez de tudo para tentar programar a embreagem, porque quando trocou a embreagem, precisa fazer uma programação para a transmissão original achar os novos cursos, ela muda. E a gente tentou de centenas de diferentes formas com software, trocamos o óleo, fizemos o que a gente conseguiu imaginar. Conversei com todas as pessoas nos Estados Unidos e no mundo, na Nova Zelândia, que eu conheço, que eu tive acesso, que botaram essa embreagem, que conhecem um pouco disso. E a conclusão que a gente chegou é que, olha, infelizmente, vai ter que tirar o motor fora de novo e ver o que tem, de repente, se tem alguma coisa de errado na embreagem. Nem sempre tudo dá certo de primeira, mas a gente não desiste e a gente vai fazer isso aqui dar certo, não importa o quanto trabalho dê. E nada melhor do que ter Marcelo Pires e o Yuri, que são caras de fé. Então, pegaram avião, vieram aqui hoje de manhã e eles vão passar o dia aqui pra gente desmontar esse motor. Nós vamos tentar fazer um prazo recorde de baixar esse motor, tirar a embreagem, olhar o que tem nela, torcer para resolver, para ser uma bobagem, ser alguma coisinha, botar de volta, montar o carro funcionar. E se tudo der certo, aí sim vocês vão ver a parte legal, que é esse carro aqui no Dynamoment Hub, ali atrás. Vamos ver antes se ele vai funcionar na rua, se as marchas vão passar, se aguentar mais pressão, porque eu estava andando, até hoje eu andei com 0,2 bar de pressão. 3 PSI só de pressão de turbo nesse carro, que já é 600 cavalos mais ou menos, mas 600 cavalos não é o suficiente, né? A Ferrari deu 777 na roda e a Corvette tem que se redimir e passar disso. Ela chegou a dar 712, 750, mas patinando a embreagem no dinamômetro, mas ela tem que fazer certinho. Então, eu tenho muita esperança de que a Corvette vai dar uma HP, uma potência muito alta. Tem tudo para isso, tem motor forjado, tem esse biturbo aqui, essas turbinas são excelentes. Então, aguardem, acompanhem, vão ver a saga. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a gente vai resolver. Tomara que a gente resolva. E se der certo, se resolver, esse episódio vai ser legal, porque vocês vão ver várias coisas bacanas aí, vocês vão ver andando, vocês vão ver no dinamômetro. Esse é exatamente o que eu estou esperando. Então, pega a pipoca, faz o café da manhã, se for de noite, faz o churrasco, a cerveja com os amigos, assiste na TV, traz a família, mostra para a esposa também, para ela entender por que vocês são loucos por carro. E tem muita esposa aí que também gosta de carro aí. Eu acho muito legal, tem muita mulher acompanhando. Isso aqui não é novela de macho só não, isso aqui é uma novela de gearhead, novela de quem gosta de carro. Então, vamos assistir aí, espero que vocês gostem. Muito obrigado. Bom dia. 6 horas da manhã. Quem é que nunca precisou empurrar o carro para fora de manhã para não acordar o vizinho? Mas hoje tem ajuda, pelo menos. Hoje tem ajuda, pelo menos, aqui, ó. E aí, bom dia. Mano, esse aqui é João. Bom dia. Eduardo Arcondo. Nós estamos indo pro Café Octane, às 6 da manhã, aqui domingo de manhã. Vamos empurrar o carro para fora aqui, ó. Baixa o capô aí. Só para não acordar todo mundo em casa. Agora é o momento, ó. Saindo na lentinha aqui, ó. Vamos ligar o farol. Olha que luxo. Os vizinhos devem te amar domingo. Bom dia, chegamos agora aqui, ó. Bom dia. Chegamos. Ó, mano, tu vê que o cara não é do sul, pelo que já perdeu. O gaúcho tá de jaqueta aqui, ó. Tá frio, cara? Não tá frio, mano, tá 13 graus, mano. Tá tranquilo. Arcondo já é, ó. É, mas no Paraguai sempre tem calor, né? Então aqui tá frio de verdade. And Sam, say hi. Hi. Everybody. Yeah. Chegamos aqui, ó, já tá exposto o carro. Conseguimos um lugar top aqui, a área mais VIP de todas, que é essa área cercada aqui, ó. E já tá aqui, ó, a Ferrari. Tá bonitinho, ó, pretinho nos pneus. A iluminação aqui, ó, pra enxergar, ó, depois dá pra desligar. Vamos baixar a capota aí, vamos deixar certinho. Tudo organizado aqui, ó. Tá bem legal o evento, já tá. Agora são 7h30 da manhã. Já veio o sol aí, começou amanhã.
O evento mesmo começa tipo às 8 até às 11 normalmente. Mas como todo mundo chega às 6 e pouco para trazer os carros, acaba que já vem muita gente cedo, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês alguns carros aqui. Olha, esse Maserati. Se vocês se lembram daquela Ferrari V12 bem antiga que eu tirei foto junto com a minha amarela, é desse cara aqui, ó, tá abrindo ali, ó. Ele tem aquela Ferrari, ele tem uma coleção de mais de 30 carros antigos e super raros. Esse Maserati é incrível. Quem é que sabe o nome dela aí, comenta aí, porque o nome eu digo, quem sabe mais detalhes desse carro aí, impressionante. Olha só, é a Maserati Camzin. E ela tem um vidro aqui, ó. Olha os danos do cara aqui, ó. Olha que bacana. Ferrari, pra quem já conhece, isso aí vocês já estão cansados de ver, né? Capota aberta. Novo acabamento ali, ó. Motor, as rodas ficaram bem legal, ó. E olha aqui, ó. Que é novidade, ó. O turbo. E olha só a Mercedes do SEMA aqui, ó. Olha as rodas. Essas rodas, quando a gente começou o projeto, foi a primeira coisa que a gente comprou. E aí ela chegou e era o que o carro precisava, né? Mesmo que a gente não vai fazer o projeto nesse carro. Olha como ela ficou o offset certo aqui, ó. Ficou perfeito, ó. A OZ faz exatamente a roda para esse carro. E aro 19. E olha a placa que ele tem da Alemanha que ele colocou aqui, ó. Very nice plate. E aqui a dianteira, ó. A dianteira que precisa abaixar um pouquinho aqui, ó. Provavelmente 1 polegada, né? E vai ficar perfeito. E olha os espelhos aqui, ó. Que ele queria. A gente comprou. Agora não dá pra ver que o carro tá com sereno, mas ele foi polido, ficou bem. Já deu um up nesse carro aí. Deixa eu mostrar uns outros carros aqui pra vocês. Essa aqui é uma área que eles chamam de Feature Area, porque esse show eles filmam pra passar na NBC, é um canal de TV aqui. Então essa área aqui eles convidam alguns carros, tipo, cada vez tem um tema. Olha essa caminhonete, que legal. Cara, impressionante o acabamento dos carros. Olha aqui a madeira, né? O baú. Plymouth. Esse carro aqui é o tamanho desse carro. Eu acho que eu nunca tinha visto um de perto. Superbird. Um Cuda. Ó, Marcelo, esse aqui tu gosta, né? Olha o capricho do motor aqui, ó. Todo originalzinho. Que coisa legal. A placa. Não sei o que significa, mas não deve ser português. Não tem nada errado com esse carro. Cara, os bancos é incorporado na carroceria para tirar a capota, ó. Corvette das primeiras, né? Carburador duplo ali, ó. Muito clássico. E é legal assim, ó. Normalmente é uma senhora, um senhor, traz a cadeira, ó, senta do lado. Sunbeam Tiger, nunca ouvi falar nesse carro. Tem uns carros muito diferentes aqui, ó. Ah, é inglês, ó. É o Dourado. Isso aqui devia ser um negócio muito louco na década de 50, né? Olha só os copinhos ali magnéticos que ficam. O dono do evento aqui estava dizendo que esse carro tem mais de $100 mil de acessórios originais de fábrica na época. Essa é a área especial aqui. Vamos ver aqui. O pessoal tá... Ferrari tá fazendo sucesso. Olha aquele aqui. Give this a banana blessing. Yo, Tar, that's more than a house. This is worth more than a house. Here's worth more than a house. This one panel here is worth more than any of our cars. Yes. This one panel. Thank you, guys. Thank you, sir. Aqui, ó. Tem
os caras engraçados aqui, eles ficam andando aqui, procurando todos os carros amarelos e ficam reverenciando. Tão bonito aí, acho que não tem muitos amarelos. Essa menina aqui que faz as transmissões ao vivo do Café Octane. E na outra vez teve um post do Café Octane que ela escreveu em português para homenagear a gente. E foi muito legal porque teve milhares de comentários de brasileiros lá. E eles ficaram muito felizes agora. Tipo assim, não é à toa que eu tô na área VIP aqui porque me convidaram eles acham que eu sou uma celebridade aqui de tanto comentário que teve na outra vez. Então, obrigado aí quem comentou. Se puder, entre no Café Octane no Instagram deles e deixe um comentário ali sobre o Brasil que eles vão adorar. Cheguei mais cedo aqui, dei uma organizada aqui, eu já botei o plástico, tirei a capa aqui do motor, organizadinho, a mesa arrumada, suporte de levantar o carro, saquinho plástico, as ferramentas. Tá pronto para vocês, Marcelo e Yuri, agora é só você chegar aí, ó. Vamos começar o trabalho aí. Alguém chegou aqui para a missão. Olha de novo. Cara de sono, cara. O que tu tem, meu? Cara, levantar às 3h30 da manhã, aeroporto, confusão. Sim, chega vocês vieram aqui. ainda da corrida lá, né? Sim, a gente fez a corrida de 14 horas no fim de semana. Pá, que missão. Essa corrida ficou legal ainda. Tem que olhar no perfil deles ali, ganhar. Sim. Andaram bem com a BMW, né? Não, foi legal, a gente saiu, sorteio o grid, a gente saiu na posição 106, chegamos em 16º. Caramba. Ganhamos 90 posições. Tá com bom, carro hein? estoque. Olha aqui, ó. Esse aqui é o exemplo, ó. O cara vem pra cá e traz presentinho, ó. Esse aqui foi um presente que a erva mate tia Joana fez pra mim, ó. Mandou lá pra Porto E a Alegre. parte boa é que agora tu chega no aeroporto, ele já olha e nem dá bola mais, Nem velho. dá bola, ó. Os pacotes de erva. Aí, ó. Temos erva agora. Beleza. Abre isso aqui pra mim. Sabe o que é isso aí? Não faço ideia. Isso que é bonito, né? Os amigos mandam coisa, leva lá. Tomara que não seja ilegal. Tomara que não seja ilegal. Isso aí. Tira aí, ó. Abre aí, vamos mostrar. Ah, se eu soubesse eu não tinha. Pô. Estende aí. A bandeira da Ferrari, das gigantes. Que legal. Muito obrigado. Essa ficou top. Essa aqui vai presenciar minha parede aí. Legal mesmo. Legal, né? Olha só. Não, uns desenhos muito bacana. Nossa. Eu tô adorando esses desenhos tudo. Ah, a camiseta tá ficando pronta, viu? Camiseta da Ferrari, a primeira edição. Vocês vão receber aí. Teve bem mais pedido do que se imaginava. Então, assim, ó, quando aparecer a notificação para que tá disponível a venda, corre lá, porque não sei se vai dar para atender todo mundo aí. Mas senão a gente fica tranquilo que vai ter outras versões aí, outras edições. Tá? E aí, vamos lá, não? Cadê Vamos, o Yuri? né? O Yuri foi lá se trocar, eu vou lá também botar uma... Tá. Então é o seguinte, ó. Agora na verdade a missão, vocês já conhecem essa aí. Não, agora... É bem simples, é só baixar o motor. Eu vou pular pra cima aqui agora, eu vou começar a soltar tudo enquanto o Yuri bota no elevador já e vai fazendo as funções por baixo, eu vou desvencilhando por cima. É isso aí. Então agora a gente já sabe os pontos-chave que a gente precisa, que a gente na outra vez não sabia. Então agora a gente já sabe, já vou tirar tudo de cara pra agilizar. Porque assim, agora são 9h20. É. 9 horas e 18 minutos. Olha quem chegou aí, ó. E aí, preparado pra missão? De novo. Pior, né? Esse motor já, como é que solta 4 parafusos, ele cai, né? Só falar pra ele, sai. O objetivo até o meio-dia tem que estar fora. Tá. Vamos lá, vamos correr nisso aí. Valeu. Olha aqui, ó. Quanto tempo aí? 2 horas e pouquinho. O motor descendo já, ó. O motor já baixou, ó. Agora é só tirar uns detalhes. Pequenos detalhes. Então, vamos lá. Missão, mas é o que tem que fazer, né? Olha aqui quem chegou aqui, ó. Hey, Dan, from Dotson. How's it going, guys? Yeah. I'm talking Portuguese because this is like usually for Brazil. I don't know any Portuguese. Yeah. Thinking it'll be there. No problem. O Dan é o representante da Dotson aqui nos Estados Unidos e veio acompanhar aqui a tirada do motor. Ele é, na verdade, próximo em Atlanta e queria conhecer e já aproveitou e veio, ó. E olha aqui o que a gente já tem. O motor já tá fora. Só um pouquinho, mano. Quanto? 3 horas ou não? 3 horinhas. Motor fora. Vamos separar. Agora estão separando o câmbio já ali, ó. Uma babaçada de óleo aqui. Ó, o Dan veio para acompanhar, mas trouxe o almoço também. Aqui, ó. Vamos comer. Chegamos aqui na Cício agora. Vocês tinham visto a oficina, né? Tá aqui a embreagem. Vamos ver agora o que tem. Se tem alguma coisa de errado nela, se realmente tem alguma coisa que a gente tem que corrigir.
So that wasn't supposed to be there. It's not supposed to go back in. Esse aqui, ele tá falando que é o problema, ó. Eles botaram essa peça de volta na embreagem que era da original e não era para estar aqui. Quando eles montaram, eles cometeram um pequeno erro. Nossa, essa droga aqui, ó, estamos tirando tudo na transmissão de novo, ó. Aparentemente a embreagem estava tudo certinho, não tinha nenhum sinal de desgaste. Realmente aqueles 2 espaçadorzinhos que eles tinham colocado a mais, que era a questão dessa, e até uma coisa interessante, né? O fabricante não falou no manual que era para adicionar e o que instalou disse que não dizia para não adicionar, então o que é que tá certo nessa história? De qualquer maneira faz parte, vamos agora, tomara que seja isso. Será que agora vai funcionar? Vamos botar tudo de volta, vamos instalar, vamos montar o motor e vamos ver se vai funcionar agora a embreagem certinho. Chegamos, nem mostrei pra vocês a viagem da Ferrari, que vocês já estão cansados de ver ela andando na rua, né? Agora a montagem. Estamos montando, ó, 3h10 da tarde. Na verdade, o que nos deu uma surpresa foi porque o cara da embreagem tinha prometido que ele ia vir aqui montar. E aí a gente teve que, na verdade, e aí ele estava ocupado, tinha um monte de corrida lá, ele pediu pra gente levar a embreagem, acabou atrasando 1 hora e pouco no serviço, né? Mas ainda vai dar tempo. Vamos ver se a gente faz em um dia isso. É uma missão, né? Os caras tão bons aí, ó. Olha aqui, ó, dei uma olhada pra dentro, os caras já botaram o motor aqui, ó. Cara, podia ter comprado voo de tarde, né, pra vocês, não precisava no outro dia, né? Cara, enquanto tu tava buscando a embreagem, eu consegui, como eu acordei às 3h30 da Deu manhã, uma eu consegui dormida. dormir 1 horinha. Chegou as ferramentas agora certo ou não? Porra, né? Pode reclamar mais ou não? Ainda pode, né? É normal, né? Se não reclamar, não é nós. Não, o cara da Dodson tá aqui pra acompanhar, pra ver se tá tudo certo na montagem, pra garantir, né, que vai ficar certo dessa vez. E olha aqui, ó, o cara é meio OCD aqui, ó. I'm telling you, you're kind of OCD. Tá organizando os parafusos aqui tudo pro pessoal. Isso aí, não dá pra ficar do lado sem ajudar. Contagia. E essa samambaia de novo aí, Pô, tá bem mais organizado. já tá melhor, né? Nossa senhora. Acho que na próxima vez já fica mais fácil, na outra vai ser rapidinho, na quarta vez vai ser mais fácil ainda. Olha, já foram 3. É. Tá quase. Eu falei, vamos dar uma revisadinha, olha o olho do rapaz aqui, ó. Vamos dar uma revisadinha na Ferrari só pra ver se não tá tudo em dia, porque na verdade assim, ó, eu tô andando nela todo dia, e pau e dinamômetro, quer dizer, eu ando só na boa, né? Pra vocês verem que não tem nada de errado nessa história aí. Andando todo dia na boa e nem olhei o óleo, não olhei água, não olhei se não tem nada caindo, então não custa dar uma levantada na Ferrari e dar uma olhadinha por baixo, só pra garantir que tá tudo certo. E aqui tá tranquilo. É só mais umas horinhas que a gente já bate arranque. Não, por incrível que pareça, os fios, que aquele negócio tá quase tudo ligado. É, pois é. E realmente, assim, agora baixando um pouco a adrenalina até, faz todo sentido. Era só esses espaçadorzinhos aqui, ó, maldito espaçador. Eu vou botar na minha parede, pendurada aqui, só pra lembrar deles, assim, o quanto de trabalho eles nos deram. Mas faz parte, né? E aí, Yuri? Olha quem tá posando umas fotos de bunda aqui, ó. Umas fotos de traseira. Vai dizer que não é sexy essa traseira. Olha aqui a wastegate eletrônica por baixo, que fica muito legal o ângulo delas. Dá pra ver bem por baixo ali, ó. Vamos ligar já ou não? Só por ti? Por ti. Vamos lá então. Vamos embora. Vamos ver se funciona agora. Tem que esquentar o motor antes de... Eu até vou tentar botar uma primeirinha ali, se bem que acho que não vai dar nada. Vai ter que deixar esquentar e botar as rodas pra ver se ele dá o coice. Nada de bater a chave de fenda na ferramenta, tá? Ó. Ficou até melhor do que da outra vez. Sempre fica um líquido quando nos coletores e tal.
aquela fumaça caracha tá pegando fogo. Mas já tô acostumado com essa. Cilindro todo mundo em dia. Tem pressão de óleo. E agora foi a primeira. O ré. Aparentemente tá engatando as marchas. Não tem luz da injeção, olha só. Sem luz da injeção ligada, é difícil. Eu brinquei na outra vez que Chevrolet sem luz da injeção ligada não é Chevrolet. Mas faz parte. Tem outros carros também que são assim. marchas. Cara, aparentemente tá funcionando. Botei drive aqui, ó. É que se eu ligar agora, se ele correr, ele vai dar uns alertas tudo de injeção. Vai dar uns alertas de Deixa, controle de tração. mas a... Esse motor acelera bonito, hein? Na verdade não tem vazamento de... Ele dá aquele clique na lenta aqui que não dá pra entender. É, tem um... aqui tá normal. Que ele dá. É os bico injetor de injeção direta. Cara, acho que tá normal. Tá normal. Não, tá normal. Porque o bico de injeção direta que não tem aquela almofada. É, onde a almofada ele tem. E aí tu escuta ele batendo. 9 horas. 9 horas. E ó, 6h15 da tarde, ó. Começaram às 9h15 da manhã. Aqui vocês entraram na porta, né? Isso que a gente teve que procurar as ferramentas, porque não era as nossas ferramentas. Procurar. Sim, que dessa vez eles vieram de avião, que era só um bate-volta aqui e não trouxeram as ferramentas. E aí a gente ficou de deixar as ferramentas aqui, nós se embananamos aí, não tinha as ferramentas que precisava certo. Aí tivemos que sair pra comprar. Mas olha, funcionou, não tem vazamento de escape, não tem nada. Sempre que abastecer ele tá acabando o combustível de tanto que eu testei outra vez. Será que vai calibrar a embreagem? Ou calibra ou calibra. Ou calibra ou calibra. Não tem outra. É o seguinte, se não calibrar, nós não sei o que a gente vai fazer. Mas... Eu vou botar um garfo, eu vou fazer. Não, se não calibrar, nós vamos botar um câmbio manual nesse negócio aqui. Nós vamos botar o câmbio da Ferrari aqui. Alguém notou que esse cara ali é Catarina ou não? Quero ver aquele comentário que o cara falou. O amigo meu, Rafael, mandou um comentário, esse cara é Catarina, né? É culpa dele. Vou ligar. Agora, ó, vamos calibrar o software, vamos ver. Deixa eu calibrar aqui, eu não vou fazer vocês olhar de novo todo aquele processo, vocês viram no último vídeo aí que eu mostrei no último vídeo, acho que 2 vezes. Eu fiz mais de 100 vezes aquele processo que demora tipo 10 minutos. Foi um tanque inteiro de combustível ali, ó, tá até na reserva, ó. Fiz mais de 100 vezes esse processo de calibrar a embreagem de maneira diferente, frio, quente, troca o óleo, faz isso, desliga não sei o que. E com todas as tentativas e nada funcionou, ó. Agora, vamos ver. Tá, espera aí, que daqui a pouco vocês veem. Ó, antes de calibrar, vamos fazer o teste. Deixa eu ver se ela dá uma ré. Ó, rézinha normal, ó. Calma que é pra frente, o problema é pra frente, ó. Sai da frente aí, que senão eu vou te... Ficou bom. Ó, agora pra frente. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, quem andou pra frente, ó. Pra frente, pra trás. Suavezinho. Pra frente. Sai da frente aí. Cara, tá andando. Eu acho que funcionou. Vai calibrar, tenho certeza. Tirar o motor, botar o motor é quantas horas? 2, 3 horas. Sangrar umas 5 horas. Não, 5 não, mas nós estamos aqui já tá escuro lá fora, ó. Já é 9 da noite. Já era pra nós ter gastado um tanque de combustível dando pau. Já era pra ter dado um tanque de combustível dando pau. E a gente tá aqui, eu ia falar a palavra errada, mas a gente tá aqui tomando um trabalho pra sangrar o sistema de arrefecimento do carro. Esse carro é complicado, ele tem 3 radiadores, ó. Um radiador é aqui, que é essa tampa lateral aqui, né? Acesso de ar aqui. E tem mais 2 radiadores aqui, ó. Um aqui e um aqui, ó. E aí tem
sangra aqui, sangra ali, sangra lá. E tem uma instrução de 23 páginas que o Yuri disse que não precisava ler ela, que não precisava a gente fazer ela, né? Agora não deu certo. Pior que já fizemos uns 50 passos aqui e o negócio não sangra, assim, a água não circula direito. Então tem que fazer isso aí para poder calibrar a embreagem. Só que é o seguinte, já deu para ver que andou suavezinho para frente e para trás, então já é um ótimo sinal. Tô confiante aí que vai funcionar. Vamos ver agora se a gente consegue sangrar isso aqui para poder dar uma volta mesmo na rua. E aí sentir, ó, se vai aguentar ou não, se vai funcionar ou não. Ó, demorou, mas funcionou, sangrou agora, ó. Olha ali, ó. 208 graus Fahrenheit, que é menos de 100, é 98, coisa assim, e não tá subindo. Tá estável por um tempão já. Vamos fazer o procedimento agora. Agora tá esquentando, ó. A transmissão tem que chegar em 60 graus Celsius, e ela tá em 56, ó. Eles vão ficar acelerando o motor só pra... Ó, os filtros de ar novo eu troquei aqueles grandes, botei dois um pouco menor ali. Mas acelera bonito isso aqui. Esperra, né? Parece que a embreagem nova, ele tá acelerando até mais rápido. A mulher é mais soltinha. Sabe aquele sentimento assim? Sim. Só a gente sente, né? Quando o cara faz uma coisa no carro, assim, o cara liga o carro e parece, tá até acelerando mais Dá rápido. pra ver no nítido que melhorou. Na maioria das vezes piora, né? Tipo, o cara trocou o óleo, o carro tá melhor agora. Mas esse óleo é o melhor que tem. Cara, o carro chega a tremer assim. Estabilizou a temperatura agora. É. O motor tá certinho. Agora ele tá fazendo um aprendizadozinho ali. Agora liga o motor. Agora bota em neutro. Tá em neutro. 10 segundos, 9, 8. Agora ele explode ou ele... Tomara que não. Ó, começou a fazer o procedimento. Ele acelera sozinho e fica lá. Ele fica fazendo cada coisa aqui, ó. Já tá fazendo agora. Ah, passou daquele que dava o erro. Aê! Deu certo. Deu certo agora. Deu certo, olha aqui, ó. Deixa eu até ler, que eu demorei pra ler, ó. Fast Learn Adapt Successful. Tá, já deveria estar. Que show! Eu fiz tantas vezes esse processo de adaptação que eu nunca vi essa mensagem na minha vida. É uma felicidade ver isso aqui. Ó, agora nós temos um MAP na Feutec. Map green era. Ah, é? Tá, resolvi, tava só... Eu que esmaguei a mangueira, eu que botei uma chapa e esmaguei a mangueira. Não Quando tava foi mangueira botar os partida. fechamentos, tinha esmagado a Ainda bem mangueirinha. que não foi o Catarina. Tá? É porque a gente bota todos os parafusos, né? Daí esmaga, É. velho. Não, eles estavam brincando porque eu andei com esse carro aqui uns 6 meses, acho que com 1/3 dos parafusos ali nas proteções embaixo, botei só o mínimo necessário. Vamos dar uma volta então? É pra isso que a gente veio, né? É, vamos andar, vamos ver. Primeira voltinha, não vai dar pra ver nossa cara. Não vai dar pra ver muito, que bom. Ó, trocou as marchas. Ah, glória! Fudeu. Olha aí, ó. Malditos espaçadores. Ah. Ela
Dá um tranco bacana, ela dá, parece um pouco mais a pegada quando também é mais seco, né? Dá pra ver que é menos. Meio estranho. Tipo, não foi assim 100% são, sabe? Vamos ver se ele faz o launch. O mesmo problema da Emília. Podemos tirar a embreagem. Eu ri, tu riu. Mas sabemos que no fundo... Puta merda. A primeira para a segunda, o principal. Bateu ali pra esse... É, não, está bem normal. Cara, tem alguma coisa estranha. E aí? Pior que não funciona. Hã? Não funciona. Não funcionou? Não, a tua cara não é essa. É que eu tô te filmando, é verdade mesmo. Não, pior que é verdade. O... Quer ver? Como Entra. é que vai ver? Não, entra aí do lado. Entra aí pra eu te ver. Vem aqui pra Vem aqui pra te ver. estranho. Vem cá te ver. Ele engasopa assim nas trocas de marcha, assim, tipo se embanando. Mas não é porque tá entrando volume de tração, não tá entrando... Não, não. Quer andar? Dá uma volta pra eu te ver aqui. Ó. Ele fez sozinho isso. Sei. Pode voltar. Não engata a primeira. De repente tem que fazer a programação de novo. Não passa mais marcha. Tem que rir para não chorar. Mas quando vocês foram andar, ele passou as marchas direitinho? Passou e agora não... Mas não, ele passou e dando uns coices assim. Deixa eu baixar o log pra ver aqui. Piorou agora nem passa, só fica em segunda. Cansado ou não? Tu não acordou às 3h30, eu sim. Eu não dormi de noite, pensando, é diferente. Tu acordou cedo, eu Não, quer dizer, eu saí da cama às 3h30 Ó, e ir pra cama e dormir. Te juro que essa noite eu não dormi direito. Eu acordei umas 2 da manhã, fiquei pensando, será que vai resolver o problema da embreagem? Será que a gente vai descobrir? E nós estava a 800 km daqui pensando a mesma coisa. Mas ó, é o seguinte, ó. A gente saiu pra dar uma volta e primeiro o carro, não sei se deu pra ver porque a câmera tava muito escura. Tava estranho, ele tava engatando a marcha errado, tava tudo gozado. Dava uns cortes, dava um lag de embreagem, parecia. Tava muito estranho. Cara, alguma coisa estranha. Aí o que nós fizemos? Reprogramamos de novo a embreagem, botamos o MAF como a gente tinha pra fora ali. E aí eu saí pra andar com o Yuri agora e sem muita esperança e a princípio funcionou. Dei sorte. Eu acho que a sorte voltou. Dei sorte dessa vez. O Yuri deu sorte. O Catarina deu sorte. E aqui o Logger agora, ó, passou as marchas bonitinho, deu uma patinada de... Eu acho que foi pneu na troca de marcha ali, Vou mas... lembrar que tá garoando um pouco, né? Tá garoando. Mas o resumo é o seguinte, tá trocando de marcha, tá andando normal. Dá pra andar normal de novo. Dá pelo menos. pra... Vou pra casa com o carro agora de noite e os dois estão liberados aqui pra... Não, mas a mais legal assim, eu tinha que ter filmado
quando eu falei pra eles bem sério assim, pois é, então de repente vamos puxar o câmbio de volta e vamos montar a embreagem original de volta que tá ali, pelo menos aquela ali tava funcionando. Nossa. A cara dos dois foi engraçado. Mas é o seguinte, ó, de novo, mais um, eu não sei como é que vai continuar esse episódio aqui. Tomara que ele acabe. Tomara que ele acabe, se tiver Não acaba. Se tiver mais Não, um cara. minuto só aí, sinto muito, não for notícia boa, tá? Mas esses dois vão embora amanhã. Mas por hoje tem uma notícia boa. Por hoje temos notícia boa. Ó, poucas horas aí botamos, tirou o motor, botou o motor, trocou a embreagem, fez tudo. Mais algumas horas para drenar, sangrar o Foi a sistema. parte que deu mais complicação, né? Funcionou a embreagem, finalmente os malditos passadores aqui que os caras botaram errado na outra vez, nos custou aí um bom trabalho. E agora vocês estão liberados e agora é comigo. Agora os pocotó é com você. Agora eu vou começar a botar pressão, vou começar a ver se está se comportando bem. Primeira coisa é dirigir para casa isso aí. com ela. Sim. E até porque tá chovendo agora, né? E a Ferrari eu não tenho coragem de andar na chuva. Inclusive, né? Inclusive, montamos a Corvette, fizemos tudo, ainda temos Uma uma olhada revisão. na Ferrari ainda. Uma revisão. Não, só Sobrou tempo faltou pra- mexer do outro lá ainda. Só faltou o churrasco, porque foi só o lanchinho de posto aqui, ó. Pizza, ó. Faltou Não, nem Brincadeira. falam mais churrasco, essa palavra não existe aqui. Na Georgia não. Churrasco é o codinome pro. É a senha. Senha é churrasco. Não, mas legal. Mas é Valeu. isso aí. Essa gurizada é top de novo aí. Mais uma. Mais Valeu. uma. Fechou, Obrigado, pessoal. Um abraço. Eu não sei se vocês vão continuar no vídeo ou não, mas eu tô me despedindo deles aqui. Vamos lá. Falou. Deixa eu aproveitar que vocês estão aí. Vocês estavam comentando antes sobre o cabeçote da Mercedes. Esse aqui é o cabeçote da Mercedes, ó. É o Cosworth da Mercedes. Vendo ele pela primeira vez, o que vocês comentam assim? O que É é? bacana porque tem um cilindrão, né? É grande. A gente já viu, o Yuri até comentou aqui, ó. Isso aqui é um ponto falho. Isso aqui era até o ideal botar uma soldinha aqui, porque ele tá muito perto da junta, né? Ó, então é um ponto fácil Daria de. pra, se não encher, pode botar um Dá- pino aqui e fazer um furo depois. Aí o pino Também fazer que a gente faz nos guard-block, mas as admissões são pequenas, mas tem uma carne pra pegar isso aí. Acho que alguém lá no Brasil vai se divertir com isso aí, né? Na verdade é o seguinte, ó, eu não avisei ainda, mas esse cabeçote tá indo pro Brasil e quem vai fazer o cabeçote lá é o Stumpf. Juninho Stumpf lá que se ofereceu e eu confio nele. Todos os cabeçotes que eu já fiz, o que ele fez pra mim ficou 10 lá. Inclusive do meu Calibra, que é o Cosworth também, né? Foi ele que fez. Inclusive o pessoal que não conhece muito, eles falam, arruma um motor desse motor para botar no GM, Aham. mas eles nunca viram ele de perto. Tem E nada a ver, realmente né? Ele é parecido. Ele lembra. Ele lembra o GM, mas ele não tem nada a ver Sim, com porque ele é com o corrente, ele é duto Isso, individual, o espaçamento. Isso aqui é com pistão 95,5, né? Então a Isso, distância sim, entre O o centro espaçamento é maior, Tem é um muita long gente block, vamos dizer assim, né? GM. Que tem essa dúvida. Então O isso aí escape eu não me lembro, mas o escape do GM também é o longo, é assim. bem, GM é bem assim, parecido. ó. Uhum. Ó, o escape do GM é assim. Inclusive os dutos aqui, ó, eles também são com os prisioneiros pra cima. E tu vê que esse aqui é tucho mecânico original. Original, né? Original mecânico e com pastilha. Com pastilha. Olha só. Pesão, Que coisa boa. Já. Ó, tu vê essa posição aqui, ó. O GM ele é mais em pé, assim. ó. Mas ele é bem, É bacana o bem cabeçote. parecido. Parece que tu comentou Ele das não é válvulas, com- que uma haste é 7, outra é 8, né? Vai dar pra fazer válvula, trocar válvula, fazer tudo. Comando, eu não sei se eu vou trocar. Uhum. Já vai começar. É. Mas Vamos é ver. um cabeçote bonito. Aqui na frente ele tem parte da água aqui. Cara, olha aqui, ó. Ele vem 5 ou 6 sensores de temperatura de água aqui, ó. Impressionante. Injeção mecânica, aquelas sensores ali Injeção burra, que é uma- A galeria de água é aqui, ó. É pra Sim, dentro. passa por dentro a corrente passa, o tubo da galeria da água passa por dentro a corrente passa pelo meio. É fácil fazer uma polia regulável também pra ele. Mas sabe que o pessoal vem tudo fixo, pelo jeito o comando já é aquilo e tá resolvido, né? Sim, sim. Tu ganha em tantas outras coisas, né? É, Não tem por que se preocupar com mais isso. é. Show. Mas esse motorzinho vai. Vocês estão preparados pra montar esse motor, não? Sim, É. sim. Porque a Proline tá fazendo a parte de baixo, biela pistão e O cabeçote vai ser feito. cabeçote lá, feito no Brasil, montamos. Depois a gente consegue estragar o que eles fizeram. Vamos lá, continuando. Bom dia, vocês viram bem como é que foi trocar de novo a embreagem e tudo, né?
E antes de botar no dinamômetro eu queria andar com esse carro na rua, eu tinha que ter certeza que estava tudo funcionando, vim com ele para casa, andei tudo com a pressão normal, baixa, né, que era o 0,2 bar, os 3 PSI que eu sempre andava, e tá funcionando bem direitinho o câmbio agora, tá pronto para ir pro dinamômetro, então vamos dar a última andada com ele com pouca pressão e vamos ver como é que tá se comportando. Bem normal assim, ré e frente, que era uma das coisas bem difíceis. Vocês viram nos outros vídeos que ele não estava se comportando bem dando ré e pra frente, né? Deixei a capota aberta hoje pra dar uma curtida aqui, tá uma temperatura bem agradável, tá, deixa eu ver, tá 8 graus, não, tá 8 graus, mas tá agradável. Tá bom aqui fora, dá pra andar com a capota aberta. Eu não gosto quando tá muito quente. Ó, passando as marchas bem direitinho, bem suavezinho. Isso é um bom sinal, porque o problema sempre é que essa embreagem é tão pouca folga. Vocês viram que aqueles, sei lá, 1,3 milímetros de espaçadores fazia ela não conseguir trabalhar, né? Ó, vamos ver as segunda, terceira, quarta, tá em quarta. Bem bonitinho, ó. Todas as marchas assim passando bonitinho. Se eu der uma reduzida aqui, vamos ver, reduz. Segunda, ó, segunda, terceira, quarta, tá legal. Funcionando. Quando a gente montou a primeira vez, né, quer dizer, quando saí pra andar a primeira vez, que eu tava escuro, não deu pra ver direito a imagem, não funcionou direito, eu fiquei apavorado, pensei, meu Deus do céu, vou ter que tirar esse negócio de novo. Quando eu falei isso pro Marcelo Pires, tinha que ter filmado a cara dele pra ver a reação dele, que não dava pra acreditar, mas agora tudo indica que tá certinho. Ó, saindo de segunda aqui, é um trabalho difícil pra embreagem. Para. Ó, foi até a 7ª marcha. Passando bem direitinho, de boa, né? Eu quero ver se ele tá passando as marchas bem direitinho. Tá passando. Bem direitinho. Cara, tá rápido. E tava suja a pista ali, eu saí com o pé assim enrolando, 0,2 bar assim. Cara, é impressionante. Foda vai ser, esse carro vai ter que botar pressão por marcha, né? Não vai dar pra botar, tipo, não vai dar pra botar 1 kg de segunda nem de terceira, eu acho, porque ele já tem, tipo, se eu não me engano, 600 e pouco. Vamos ver agora no dinamômetro, mas ele com 0,2 bar ele já tem bastante cavalo, sabe? Suficiente pra distracionar. Claro que na pista vai dar pra botar mais, é verdade. Mas é legal. Tô feliz que tá funcionando a embreagem bem direitinho. Ele tem 8 marchas, então empilha a marcha bem rápidas. Por incrível que pareça, ali foi 3 marchas assim, sei lá, poucos segundos. Chegar agora na empresa, vamos botar o carro no dinamômetro e vamos começar a testar devagarinho ali, vamos ver como é que se comporta no dinamômetro, subir um pouco a pressão, ver se ele aguenta bem. Na outra vez eu cheguei a botar 0,6, 0,7 bar de 4ª marcha, sem trocar de marcha, e ele aceitou no dinamômetro. Se ele conseguir dar 1 kg e pouco ali, vai dar uma potência já, hein? Chegamos.
Ferrari estava no elevador fazendo uma revisão, tudo certo. Vamos agora amarrar o Corvette no dinamômetro. E aí, tá pronta a Corvette aqui, ó, dinamômetro de hub, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tira a roda de trás, né, esse é um dinamômetro de hub, que ele não é um de rolo, e aí parafusa direto aqui no hub, ó. Tem um adaptador no parafuso, fica o freio, a gente deixa a roda aqui pertinho porque tem um sensor de pressão de pneu para não acusar um erro disso. Ao outro lado aqui, ó, e estamos aí agora com tudo pronto para esquentar o carro. Vamos dar uma esquentada no motor, checar se está tudo certinho e vamos começar a ver o que vai aguentar de potência esse setup aí. Vamos funcionar o carro aqui, tá geladinho. Preparar tudo agora. Na verdade tem que esquentar o motor. Tá bem frio ali, ó. A gente acabou de chegar agora. Vamos ver. Da outra vez, com 0,7 de pressão, ele deu 712 de roda, se não me engano, uma coisa assim. E agora, esse é o principal diferença agora que a gente vai estar descobrindo aqui. Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Passa as marchas. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava. Tá tudo funcionando direitinho. Dá uma esquentada em tudo. Seatbelt. Vou botar o cinto. Com 3 PSI, que é 0,2 bar de pressão, deu 590 de roda. Com 3, é isso aí que tava andando na rua mais ou menos. Vou dar uma olhada no log aqui, mas tá tudo bem. Vamos subir um pouquinho a pressão, vamos para a próxima aí. Vamos para mais uma puxada. Olhei o logger aqui com 0,2 bar de pressão, tá tudo em dia. Deu os 590 de roda, agora vamos 10 PSI, que é 0,7 bar. Tirei o pé um pouquinho antes, fiquei na dúvida se estava fazendo certo. Deu na verdade 6 PSI, que é 0,4 bar. Agora vamos tentar um pouquinho mais, porque esse carro aqui não tem um wastegate eletrônico, não dá para saber exatamente quanto que dá. Tem que meio que testar no boost e ver.
coisa cortou o motor ali nos 5.000 e pouco. Deixa eu baixar o log. Eu acho que alguma coisa escapou na pressurização. Something happened in... Let me see. Vamos dar uma passada então. Vamos ver agora quanto é que vai dar de pressão. Sabia que tinha alguma coisa estranha, não estava dando pressão. Vamos ver aqui, ó. Escapou a pressurização. Ó. Tá solto. Vamos tirar agora aqui e vamos arrumar. Mas na verdade, na outra passada, quando deu um pouco mais de pressão, ele caiu. E aí eu dei essa agora aqui só pra... Olhando por cima, a gente não tinha botado a mão naquele lado, botou a mão no outro lado. Não tinha dado, ó. Isso aqui é o que deu aspirado com 0 de pressão. Com a turbina atrapalhando. O que aconteceu aqui, ó? Aqui, ó. Soltou ali, ó. Ô Marcelo, como é que tu deixou solto separar isso aqui? É uma brincadeira. Os caras vêm trocar embreagem. Ô Marcelo, Pires, Yuri, como é que vocês deixam essa abraçadeira solta ali, ó? Não, pior que não deve ter sido. Mas quando botou pressão, começou a pular as abraçadeiras aqui. Vamos arrumar isso aí e já vem com pressão. As habilidades mecânicas não são as melhores aí, ó. Agora, tava realmente, ó, abraçadeirinha em outra solta e na rua com 0,2 bar não deu. Aí quando botou mais pressão agora foi. Vamos ver agora quanto vai dar de pressão e vamos lá. Bom, tudo já. Pressurização. Vamos manter a pressão. Eu tinha botado mais pressão, não sei quanto é que vai dar de pressão agora. Aê! 804 de roda. 804. Aqui a gente está brigando com a borboleta original e tem outras coisas que estão acontecendo. Então ele fechou a borboleta original um tanto e aqui não está controlando a borboleta pelo Fueltech. Esse aqui é o grande desafio desse carro, porque talvez seja isso que a gente vai ter que fazer. Já tentei uma vez, mas dá outros problemas de câmbio. Agora o que eu vou tentar fazer? Eu vou botar... botei um MAF de volta e vamos ver. Agora nós botamos mais pressão, vamos ver o que ele vai fazer. Tá fechando a borboleta. Nós trocamos a mola da blow-off aqui, porque eu tinha botado uma mola bem fraquinha uma vez que eu tava tentando fazer funcionar, deixar ela funcionar na lenta. E aí eu pedi pra eles trocar, e eles falaram que tava bem difícil de trocar. Eu disse, sim, por isso que eu pedi pra vocês, que eu tava fazendo minhas coisas aqui. Não, brincadeira. Então, o que eu acho que tava acontecendo aqui era o seguinte, eu tava botando pra o wastegate abrir, dar mais pressão, e não tava dando, mas eu acho que a blow-off tava abrindo. Então agora a gente vai ter que descobrir, eu vou até baixar a pressão, porque senão vai dar demais aqui. Vamos dar uma passada agora, ver se ela não tá abrindo, porque a borboleta agora a princípio tá ficando fechada. E vamos descobrir. Vamos para mais uma, vamos ver se vai dar pressão.
Aí, ó, deu 863 na roda. Tem que olhar aqui. Good. Ok, another 10 minutes. Bom, agora é o seguinte, ó. Agora nós vamos pra tudo. Tá abrindo a borboleta, tá tudo funcionando. Os cilindros estão bonitos, deu uma equalizada em um cilindro e outro. E agora eu botei tudo que dá no wastegate. Só que eu não, esse sistema com o wastegate normal, ela chega a um limite, ela não dá mais, então teria que aumentar a mola. Vamos ver o que vai dar agora de pressão. Já deu... Acho que vai... Vamos ver. Smoke? Tá, ufa, não estragou o motor. Eu achei que o carro ele deu uma fumaça, eu senti um cheiro de óleo e ele meio que se apagou assim depois da tirada de pé e eu fiquei na dúvida o que era. Aí eu fui olhar o logger, tudo cilindro normal e eles falaram, não, teve um óleo. Só que o retorno do óleo meio que pingou em cima, então soltou onde é que drena o óleo da turbina ali. Então a princípio foi só isso aí, os cilindros estão em dia, funcionou o carro aqui. Só que deu 849 na roda. Ah, já passou a Ferrari, né? Nem comemoramos, mas já passou a Ferrari agora. Só que eu quero 1000, né? Então eu não estou muito feliz ainda. Vamos ver se consigo botar mais pressão. Charge pipe. Olha só, nós temos aqui o Jacob, que é o nosso especialista em projetos baratos. I'm joking. Okay. Ele tem o Honda, aquele lá na frente, baratinho. E ele diz que tem uma solução, ó. Spray de cabelo, ó. Coloca na pressurização, onde é que tá escapando. Where did you felt? This one. Oh, that was the same. Yeah, but when I try and make it fit properly, it will pull one out or the other one out. So I'm trying to make it even. Oh. This works great for hand grips on motorcycles too, when you put it in hand grip. Ele tá dizendo que isso aqui funciona bem pra... Sabe quando o punho da moto fica escapando? Bota isso ali e não sai mais. É laque de cabelo, assim, de mulher. Mas essa marca especialmente é conhecida aqui nos Estados Unidos por ser a que mais gruda, assim. Diz que não precisa nem abraçadeira no negócio. Mas o que aconteceu agora, então? Deu... Olha só a pressão que deu aqui, ó. Ele tava vindo aqui, ó, pra dar 26 PSI, que é tipo 2 kg de pressão, ó. 2 kg praticamente, 26 PSI, a 5.000 e pouco, a 5.300 RPM. E olha a potência que tava vindo. Já tava vindo aqui, ó. 600. Olha só como veio aqui, ó. E aí ele perdeu o sinal ali, ó. Perdeu a pressurização e parou, ó. Mas já deu 679, mas aqui em 5.000 RPM. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar pro lado um pouco aqui, ó. Aqui onde é que tava essa passada agora, ó. Não sei se dá pra ver. No roxo aqui, ó. Ele vinha disparando assim, ó. E as outras, ó. Tipo, ele chegou a dar 679, ó. Em média, 100 cavalos a mais aqui, ó. Tá bonito, tá aguentando. Pulou a mesma mangueira de novo ali, a gente vai ter que achar alguma maneira de
de fazer. Olha aqui o que está acontecendo. Ó. Voou tudo. Let's take, yeah. Actually, this is the problem. Let's take this out and roll it. Disconnect here. No, this just here. Desconecta. Vamos desconectar isso aqui. Vamos ver essa pressurização. Vamos ver se a gente consegue achar uma solução. Tá patinando assim muito de baixo. Aqui, ó. Esse é o maldito chifre aqui, ó. Esse é o chifre, ó, da pressurização, tá escapando aqui, ó. Quem nunca teve uma pressurização escapando aí, ó, viu? Vamos ver se a gente consegue fazer uma dobra aqui que não tá muito bem feita e essa tinta que não deve ter ajudado muito. Ó, a senhora de Leão indo embora com a limousine, a esposa do Luiz andando com a 750, é um luxo, hein? Esse carro é muito legal. Bem devagarinho. Agora vamos fazer direitinho aí, ó. Olha aqui, ó. Sexta-feira, 5h45 da tarde, não tem ninguém mais trabalhando, que aqui na sexta-feira, 5h30, todo mundo tá em casa já. E aí vim aqui na Proline e pedi aquele favor, o cara com o pé pra fora da Proline, pedi pro Doug ver se ele fazia esse favor pra mim aí. Soldado aqui, ó. Esse cordão que não tinha. Vamos ver se agora segura. Pressurização com solda agora. Vamos ver quanto é que vai dar de potência. Deixa eu ver se está aqui o mapa de boost que eu botei. Boa pressurização de novo, deu para escutar certinho. Yeah. That's it, boa pressurização. Agora escapou aqui, ó. Embaixo da pressurização, ó. Agora escapou aqui, ó. E aí puxou ali, ó. Embaixo da pressurização. Both sides? No, this just the one side. É o seguinte, agora escapou em outro lugar. E o Doug saiu rapidinho, ó. O Doug se livrou ali de fazer um sexta de noite aqui, uma outra hora extra. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Já que não tem uma solda, ó, vamos fazer a solução certa. Certa não, vamos fazer a solução que dá. Olha aqui, ó. Dobrar a pontinha. Assim, ó, nós estávamos conversando aqui. E cara, tá muito foda. Deixa eu mostrar aqui a forma como a pressão tá subindo, ó. Olha só, aqui a rotação, TPS. E ele simplesmente, o map, ó. A pressão de turbo vem aqui, ó. Aqui tem PSI 7, PSI, pam, e vira assim, ó, pra 2 kg, 1,8 kg, assim, ó. A 5.000 RPM, assim, dá uma virada de toda, sabe? Não tem como controlar assim. E eu tinha que andar com uns 20 PSI, assim, e segurar aqui, sabe? Então, eu vou tentar agora fazer o seguinte, eu vou pegar a wastegate e vou passar a válvula de 3 vias, que está controlando em cima e não estava dando mais que 14 PSI, eu vou botar ela para baixo. E aí, na verdade, vai acontecer esse efeito de... Agora ela está totalmente desconectada embaixo e está dando pressão total. Então eu vou botar ela para baixo para fazer isso e vou deixar em cima aberto. É uma outra maneira de controlar a wastegate com solenoide. Mas eu sei que vocês vão falar por que não botou wastegate eletrônica, né? Se tivesse a wastegate eletrônica aqui já estava tudo resolvido, pelo menos a parte do controle de pressão de turbo. E a parte da pressurização realmente está explodindo ali com 20 e poucos PSI, que é 2,5 kg. Não, desculpe, quase 2 kg mais ou menos. E aí ele abre a pressurização, realmente ela foi... A gente não tava assim um cordão de solda bem feitinho, agora a gente pegou e deu uma dobrada, fizemos um cordão de solda melhor, acho que agora a pressurização vai aguentar. Mas eu tô preocupado com essa pressão de turbo subindo dessa maneira, olha só. Bem na casa do chapéu. E olha a potência lá, ó. Olha como é que fica. Vai disparando ali, deu 700 de roda assim, mas com cara de 1000 e lá vai pedrada, né? Então é muita, a potência está subindo muito rápido. Vamos ver agora. Mas a embreagem está aguentando, essa é a notícia boa, Até agora eu não estou preocupado com a embreagem. E ó, os americanos caíram no churrasco também. A gente dobrou tanto ali que não consegue enfiar pra dentro, mas também não vai nem precisar abraçadeira, eu acho. Agora, a pressurização não deve escapar, mas eu não sei quanto é que vai fazer de pressão de turbo. Então vamos... Porque eu mudei a configuração, né? Vamos lá agora. Eu tava com 40% de Dutch Cycle, agora eu vou botar 80%. Vamos ver.
Tava pensando agora aqui, o problema que tá acontecendo é o seguinte, ó. Com a válvula de 3 vias para controlar o boost, se deixa ligado embaixo a equalização da wastegate, tem que botar por cima. Se botar 100% em cima, ele vai dar a mesma pressão que tá embaixo, tá em cima. E a gente descobriu que aí nesse caso ela não passa de 1 kg, que é 15 PSI, tá? Esse 15 PSI é o que deu agora os 905 de roda ali. Só que se eu desligo embaixo e mando abrir, eu não consigo controlar, tá dando ali 2 kg assim, passa varado, agora acabou de dar 2,1 kg assim a 6.000 RPM, que é 5.000 e pouco RPM, é 5.500, que é muito absurdo. Tanto que explode a pressurização toda vez. Aí eu pensei agora, cara, o Cameron deu uma ideia, vamos, para testar no dinamômetro, né? Vamos tirar, em vez de usar a pressão da própria coletor de emissão, vamos usar CO2. Não é a solução mais honrosa para resolver aqui, mas acho que vai dar certo. Aí quem era o doador, ó, quem conhece esse carro aqui, ó, nosso amigo Kaká Daoud, ó, não tá, esse ano não fez nada aqui, pelo menos a garrafa de CO2 dele de repente vai fazer mais de 1000 cavalos, ó. Aí ele tem as 3 ali, ó, tirei uma dele, comuniquei ali, no caso, né, não roubei sem comunicar, e agora vamos ver se com uma peça do Kaká Daoud esse carro faz os 1000 HP. E com isso o que eu vou fazer? Eu vou botar uma pressão no regulador aqui, vou botar tipo 1,3 kg aqui no regulador e aí provavelmente vai regular bem a pressão. Mas um parênteses aqui é o seguinte, que há arrependimento de não ter o wastegate eletrônico nesse carro. Estamos batendo a cabeça aqui com umas bobagens assim que não era para estar perdendo tempo nisso. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a comparação, ó. O gráfico em verde, ó, é a última passada, aquela que deu 15 PSI, ó, 905 na roda, ó. E o gráfico em esse que deu os 30 PSI aqui já, ó, deu 820 na roda aqui já em 5.200. Olha a diferença. Que pegada, né? Se conseguir dar isso e tirar ali, meu Deus do céu, vai dar... Nossa, vai passar dos objetivos. Se deu 900, aqui deu... Quanto deu? Deu 130 cavalos a mais. E aqui o que a gente vai fazer é... A gente vai botar a garrafa de CO2 aqui atrás para poder controlar melhor isso. Mas ó, Marcelo e Yuri, acho que vai ter uma missão para vocês aqui. Nós vamos ter que dar uma... Vamos ter que refazer aquele coletorzinho ali para botar as wastegate eletrônicas aí. Vamos dar uma passada. Vamos ver se vem agora 1,3 kg, 1,4 kg por aí. Estável, né? Sem essas loucuras de 2 kg. Yeah! See that? 10.75. Woo! World record. Aí, ó, 1075 na roda, ó. Olha aqui, ó. Caramba. E aguentou. The clutch is holding. Ó, a embreagem aguentou, motor aguentou, pressurização aguentou. Tô até tremendo aqui, ó. 1075 na roda. E eu vou te falar que deu... It was like 22 pounds, something like that. That was perfect. Yeah? Que legal, que alívio. Que alívio, olha aqui, ó. 1075. Agora a Corvette se redimiu da Ferrari, vocês viram? Cara, como eu quis chegar nesse momento. 1075 na roda. A Corvette C8, mais potente do mundo. Mais potência que a Emília, mais potência que os outros agora. E a gente sabe o caminho. Cara, que coisa legal. Olha, quem sabe o quanto a gente trabalhou nesse carro aqui, sabe o quanto isso aqui é importante e o quanto difícil é. Não sei se o vídeo vai mostrar exatamente quanto teve de, não digo drama, mas quanta dificuldade que o cara tem que pensar e o cérebro entendendo as características, entendendo tudo, para conseguir fazer tipo as coisas funcionar e não digo entender os problemas, resolver os problemas, achar soluções. Cara, é um desafio muito, muito legal. Assim, olha, esses momentos são os momentos que pagam todo o esforço, sabe? Olha, eu tô assim emocionado aqui porque a boca seca aqui, esse carro
é um grande desafio, E chego nessa potência e conseguido finalmente a embreagem fazer funcionar, vocês viram o trabalhão que deu, é uma grande emoção. Então, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, vai ter mais histórias, esse carro vai para a pista. Nós eu vou dirigir na rua primeiro para ver se ele está passando as marchas, né? Esse é outro assunto. Mas eu quero agradecer muito a audiência de vocês e olha, vocês compartilharam um momento assim emocionante. Eu acho que a gente está passando para um outro nível. Muito obrigado, um abraço, até o próximo.